Você nasceu em Morrinhos também, né? Lá é da mesma geração, né? Eu sou de 92, né? 98, então. Mesma geração. Mesma geração mesmo. Você estudou onde? Eu, na verdade, eu nasci aqui e fui pra Goiânia com 4 meses de idade. Então você passou um período. Passei a vida toda praticamente em Goiânia. Voltou pro Morrinhos, por? Voltei pra Morrinhos depois que eu voltei finalizando ali o terceiro ano. Fiquei 6 meses só pra finalizar o colégio e já voltei pra fazer faculdade. Aí quando eu formei ensino superior, aí eu voltei. E os pais morrienses? Pais morrienses, avós, família, todo morriense. Os irmãos também ficaram um bom tempo aqui também. Todo mundo por aqui mesmo. Todo mundo morriense, raiz. Qual foi a maior dificuldade sua em transicionar de cidades, exemplo? Assim, nascer numa cidade pequena, você viveu uma cultura então de cidade grande. A verdade é que eu cresci na cidade grande, a minha cultura era de cidade grande. Foi Goiânia. Goiânia. Então a minha dificuldade foi de voltar pra cá, né? Aqui tudo muito mais lento, digamos assim, com mais calma. Mas eu aprendi a tirar a parte boa disso, né? Que é a gente ter mais tempo. Hoje eu acho isso muito importante. Mas quando eu vim, é toda uma adaptação que eu tive que passar, porque lá em Goiânia é tudo muito corrido, né? A escolha de sua profissão, quem você sofreu influência de algum parente? Sofri influência de todos os meus parentes, né? A família inteira dentista, meu avô, meu pai, meus tios. Eu na escola queria fazer engenharia elétrica. E aí, quando eu estava no primeiro ano, meu pai entrou na faculdade. Então, meu pai formou ele já com 40 e poucos anos. Então, eu vi ele estudando, me interessei e decidi entrar também na odontologia, assim, porque eu vi ele estudando, já interessei, já entrei. Então, os pais totalmente influenciaram. Totalmente influenciaram, totalmente. Aí eu, meu irmão, já foi todo mundo. E hoje, como que você olha e analisa a sua profissão? Você é um cara realizado, Hoje eu sou um cara realizado, porque eu encontrei um lugar na minha profissão que eu posso fazer diferença na vida das pessoas, certo, né? E eu creio que o nosso propósito na Terra é esse, né? Fazer diferença na vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Então, hoje eu recebo ali pessoas que estão com baixa autoestima, né? Não tem confiança de sorrir. E você devolver esse sorriso para essas pessoas, muitas vezes tira a pessoa de uma depressão, salva até casamento. Então já teve situações ali da esposa levar o marido e falar, eu não aguento mais, o jeito que tá os dentes dele aqui, a gente precisa ser incomodando. Começou a incomodar ela. E aí o cara também começa a ficar com vergonha, começa a ficar todo reprimido, a relação dos dois não tá tão boa. E aí você devolve o sorriso para esse cara fica confiante. E hoje o dentista ele deixou de ser já uma utilidade de saúde, né? Quer dizer, a gente lá atrás tinha a cultura de falar, então, tá com dor de dente, então tem que ir no dente. Só procurava o dentista com dor. Com dor de dente. Hoje não, hoje você já vai pra melhorar mesmo, pra ficar mais bonito, cartão postal, né? Cartão postal, e o sorriso de verdade é um cartão postal. E quando você transicionou, você já estava nessa era de estética ou ainda o dentista era essa questão de, às vezes, um aparelho, questão estética, mas não... Na verdade, eu peguei bem esse boom dessa mudança. Quando eu formei, você ainda formava para fazer um canal, para extrair um dente, que é o que você está falando, situações que você precisa de um dentista. Então, as pessoas me procuravam porque precisavam. E aí eu fui descobrindo essas necessidades das pessoas. Elas precisam de um dentista, mas elas também precisam se sentir mais bonitas. E muitas vezes a pessoa cuida ali, faz uma cirurgia plástica, fazia ali um botox, um negócio, mas o sorriso, ele corresponde ali 60% da beleza do rosto. Uau! Entendeu? Então, às vezes a pessoa tá com tudo cuidado e ainda não tá se sentindo bonita. E como que é feito esse processo de desgaste? Muita gente fala assim, desgasta o dente, é reversível, não é? Como que é feito? Olha, eu entendo que qualquer coisa que você faz no dente ali é irreversível. Né? A gente falando de porcelana, de vidro, qualquer material que você for mexer é irreversível. Tudo que você colocou ali, pra você remover, você vai ter que gerar algum dano. Então eu entendo como qualquer tratamento seja irreversível. Só que o que? A gente tem hoje muita responsabilidade na hora de fazer isso. Então é igual, eu uso muito a questão da prótese de mama, né? Isso é um tratamento irreversível. Você gerou um corte ali, colocou uma prótese, mas ninguém faz isso pensando em remover. Então a mesma coisa com o dente. Só que a gente tem que ter muito critério para fazer isso da melhor forma possível, com o mínimo de preparo,
né? Tocar o mínimo no dente, deixar ele inteiro. Para quê? Para que seu dente permaneça inteiro e você tenha um benefício estético. Então hoje a gente trabalha nessa linha. Então para quem tem os dentes íntegros, não tem um tratamento prévio, a gente consegue deixar o dente praticamente inteiro e te dar o benefício da estética. Entendi. Entendeu? Então assim, vai ser só benefício. Seu dente permaneceu intacto e você tem um benefício estético, né? Eu quebrei meus 2 dentes. Os 2 dentes da frente meio quebrados. São resíduos. Pois A vida inteira foi isso. Caí numa quadra de futebol, quando eu morava no Brasil. E você já fez várias vezes. Várias vezes, já quebrei com pão. Quebrei com um punhado de coisa já. Então, assim, direto engole o pedaço do dente. E aí a gente pensa seriamente, às vezes, usar uma tecnologia melhor. Né? Então, é o que eu falo muito lá para meus pacientes. Eles me procuram, às vezes, para fazer a resina, porque ela tem um custo mais acessível, né? E as pessoas têm essa mania de achar que ela é irreversível. Porque muitas vezes eu não toquei no dente, eu só coloquei ela por cima. Só que se eu for remover, cada vez que você quebrou o dente, ele precisou mexer um pouquinho no seu dente para ele refazer a resina. É a mesma coisa da gente falar o cara que assenta uma cerâmica. Ele precisa ter atrito para colar. É isso. Porque se não tiver atrito, não vai colar. Se você jogar uma massa plástica, por exemplo, ou um pedaço de cimento numa parede pintada, Não vira nada. ela cai, o reboco. Se você, às vezes, tiver o tijolo ali com chapisco, né? Então já vai... Então, você usou a analogia correta, porque eu preciso preparar essa parede para ela receber o meu revestimento. Certo. Se eu preparo a minha parede, a durabilidade disso é maior. É a mesma coisa com o dente, eu preciso preparar esse dente para ele receber esse revestimento, e é isso que vai dar durabilidade e longevidade para esse trabalho, e resistência. Você considera isso como gasto, despesa ou investimento? Para o meu paciente, hoje eu considero como investimento. Tem várias histórias aí, Várias transformar. histórias. Igual eu te falei, casamento, paciente que consegue promoção no trabalho, isso tudo vem de dentro, porque ele mudou, ele está mais confiante. Então ele muda até a postura, às vezes até o jeito de conversar. Às vezes era inibido, agora já... Você pode ver que tem gente que às vezes conversa, vai rir, põe a mão na boca. Entendi. Aí o cara, às vezes, você conta uma piada, o chefe dele conta uma piada, ele não ri. Você entendeu? Não sabe por quê. Aí o chefe já fica meio até que fala, esse cara Como que é? se abre, né? Esse cara não se entrega aqui. Aí fica difícil até gerar uma relação de confiança. Entendeu? E assim como seu trabalho que você faz, a autoridade que você tem hoje como dentista, transformando vidas, eu tive a alegria da gente servir agora o mesmo top, subir uma montanha, que a intenção é essa também. Que é o quê? Transformar vidas. Transformar a vida. Então acho que você já fazia de uma forma e agora você vai agregar mais dessa forma. Justamente. Porque eu vejo ali, Júnior, as pessoas estão muito carentes, né, de esperança muitas vezes, e meus pacientes acabam se abrindo comigo lá. Uau. Entendeu? Então a pessoa tá lá para arrumar os dentes, mas ela me conta da vida dela inteira. Né? E a gente busca lá no profundo dela de onde vem as inseguranças. O que aconteceu? O que aconteceu, né? É um casamento que terminou. Aonde começou a se perder, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas viram verdadeiros amigos meus, nos pacientes. E a gente, né, tudo que a gente passou ali esse fim de semana, né, a transformação que a gente vive naquele lugar, e você poder transmitir essa transformação para a vida das pessoas, eu acho que não tem nada mais gratificante que isso, não. E como que você conheceu o Legendários assim? Olha, o Legendários, eu fui apresentado para o Legendários por um amigo que não é cristão. Ele foi convidado por um outro amigo para ir e embarcou na ideia. Gostou? Falou, Foi um desafio. achou interessante, um desafio. Achou interessante. E falou, vamos subir. E eles são daqui de Goiás, foram para São Paulo, subiram. E assim que ele chegou de lá, ele já sabendo assim da minha fé, né? Ele me ligou, falou, Halbert, você tem que ir. Foi feito pra você. Mais ou menos isso, foi feito pra você tem que ir. E assim, eu fiz. Aí eu fui estudar o movimento, olhei, me interessei, porque, né, a gente tem um movimento muito assim, eu creio que Deus está querendo movimentar os homens da nossa nação, né? Nesse sentido, e eu achei muito interessante. Isso aí você fez da mesma forma quando você foi escolher sua profissão, um caminho da sua profissão. Te apresentaram, Fui influenciado. te apresentaram primeiro odontologia, depois te apresentaram estética. Isso.
a estética dental. E aí você falou, deixa eu estudar então aqui. Aí Vamos ver. você olhou algo que poderia, cara, isso aqui não só muda a minha vida, E muda de outras pessoas. mas muda de outras pessoas. Aí você encontrou a mesma essência, então, no Legendário. A mesma essência no Legendários. É claro que primeiro a gente vê isso na ótica da nossa casa, né? Certo. A gente vê que a partir do momento que o homem muda e se torna melhor, a casa dele também vai se tornar melhor. Né? Uma casa precisa de liderança, precisa de um homem firme, né? Para vencer os desafios do mundo. Né? A gente fala a montanha do mundo, né? Depois que desce, a gente sobe aquela montanha lá e agora a gente tem a montanha da vida Montanha pra do dia, subir, né? Todo dia você tem uma montanha para subir. Então esse homem que está mais forte, a casa dele se torna mais forte. Então é claro que primeiro a gente olha nessa ótica. E tem a ótica que você acabou de falar, né? Da gente poder externalizar isso para quem está ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso convívio, nos nossos familiares. Então você poder fazer essa diferença. Tanto que eu uso um termo que quem volta do Legendários se torna quase um testemunha de Legendários. Entendeu? O cara Basicamente, né? Então, assim, meu amigo que me convidou, a esposa dele era uma verdadeira testemunha de Legendários. A hora que ela escuta, assim, Legendários, ela fala assim, você tem que ir, manda seu marido. Ou se ela tá falando com o homem, você pode ir, você tem que ir. E são de Goiânia. São de Goiânia. Então, essa reação deles com o movimento também me chamou muita atenção. Boa. Sabe, assim, você vê que é realmente uma verdadeira mudança. Se hoje você precisasse aconselhar uma pessoa aí por Legendários, qual o tipo de homem que você aconselharia por Legendários? Olha, eu vi ali muitos tipos diferentes de homens, né? Mas a gente vive um tempo de pessoas muito inseguras. E eu creio que essa insegurança vem muito da falta de identidade. Às vezes a pessoa está com a identidade perdida. Porque igual a gente estava conversando agora há pouco, né? Você foi criada onde? O que te influenciou? E muitas vezes esse meio que nos influencia, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, Às vezes é um referencial que não é muito bacana. Né? A gente sofre muita coisa e vem carregando essas coisas com a gente. Então eu creio que esses homens que estão tentando às vezes se encontrar, né? Às vezes precisam de uma força extra, o cara não está se sentindo muito forte ali para liderar a sua casa, é ideal para eles. Mas é ideal também para o homem que já se sente forte. é um desafio também. É o desafio. É um desafio. Um cara Entendeu? que busca um desafio fala assim, cara, eu quero um próximo nível. Isso é o próximo nível. Vamos ver se eu aguento. Vamos ver se eu aguento. Será que eu aguento? E ele com certeza vai acessar um nível mais alto, né? Sair daqui, sair aqui. Então, a gente com certeza consegue esse nível, seja da qual homem for. Então, eu acho que não tem ressalvas. Eu acho que se você é homem, você tem que ir. A gente tem um Faz lema isso. que, depois que os legendários descem, eu gosto que o nosso legendário, pastor Ricardo, fala. Que ele fala assim, ó. Não é... O top não começa subindo a montanha. Você começa a partir do momento que você desce sua montanha. Não é sobre o que você faz na montanha. Até mesmo que o que você faz na montanha fica na montanha. Fica na montanha. Mas é sobre o que você vai fazer após você voltar da montanha. Isso, o que você vai fazer é com o que você aprendeu e absorveu da montanha. Isso, Né? E eu até vi uma coisa também de outro legendário, que é o Paulo Vieira. Escreveu hoje, eu até repostei, que foi o seguinte. Não é sobre o que você faz com o que te acontece. É sobre o que você vai fazer após te acontecer. Então eu acredito muito nisso. Então, o que você vai fazer quando essas coisas acontecem? Até as coisas ruins, né? Aconteceu uma coisa ruim, o que eu vou fazer com isso? Ressignificar, né? Né? Como que você vai O que eu ressignificar? vou fazer com isso? Eu vou alimentar esse leão ruim, deixar ele tomar conta do meu pensamento aqui, ou eu vou transformar isso em uma lição, né? Para que ele possa aprender. Você já tem alguns dias que a gente desceu a montanha. Sim, já foi E aí, desde domingo, né? descendo a montanha, a galera que tava contigo lá, mantém contato ou não? Mantém, a gente fez um grupo no WhatsApp aqui, minha esposa tá até assim, ó, não, agora é 24 horas na verdade. 24 horas. E assim, a gente tá nesse espírito mesmo dessa vida renovada, sabe? De ter descido a montanha e ter absorvido o máximo dali. E assim, você acaba criando uma rede de relacionamento com esses homens. E eu acho que esse relacionamento para o homem é difícil, né? Você ter
o camarada, né? É, esse cara que você pode contar, que você pode falar de qualquer coisa, sabe? A confiança, A né? confiança. Isso pro homem é difícil. Isso. Então, quando você cria aquela rede ali dentro do Legendários, isso flui muito, muito fácil, assim. Então, a gente criou esse grupo e estamos mantendo contato para Estão ali junto. justamente estreitar esses laços e criar um ambiente seguro entre os homens. Eu acho isso interessante. Até hoje a gente fala com o nosso grupo lá, quem subiu junto com a gente. E o bom é que assim, no meu grupo tinha pessoas até do Paraguai. No meu time italiano. Aí, Então, assim, bacana. o que eu acho legal é que o cara também quer um network, quer buscar aquele network, ele vai acessar ali. São pessoas de diversos estados, estão ali no mesmo propósito. Alguns nem imaginam o que vai acontecer, Sim, mas outros já estão dispostos a passar por tudo que está vindo pela frente, né? E assim, como que era o Halbert antes e pós-Legendário? Eu até saí no vídeo de... Eles postaram O highlight. o vídeo que passou lá Foi na o igreja, highlight. lá na recepção. O vídeo que passou na recepção, eu falei lá, velho. E o que eu disse? Eu queria deixar o homem pra trás, o homem que era negligente, o homem que às vezes não queria assumir suas responsabilidades por medo de falhar. Só que quando você não faz, você já falhou, A procrastinação. né? Então, assim, se você deixou de fazer, já é uma falha. E nós, homens, principalmente nós que somos casados, temos filhos, né? Somos empresários, a gente muitas vezes não tem essa escolha de, não vou fazer isso, não. O homem tem que fazer o que ele tem que fazer, né? E aí, deu bom ou deu ruim? Aí entra no que você falou, o que eu vou fazer com o resultado? Se deu ruim, como é que eu vou administrar isso? Se deu bom, bênção. Mas era esse homem que eu queria deixar para trás, um homem que tem medo, um homem que às vezes deixa de fazer alguma coisa, que é negligente, Ter receio de falhar. que tem receio de falhar, e voltar um homem com coragem, né? Um homem que arregaça a manga mesmo e fala assim, se essa é a função que Deus me deu, eu vou exercer. Você já tinha essa noção de transformação do Legendário. Essa era a transformação que eu queria. Isso foi o que eu falei antes de subir. Você já buscou isso Já era o que eu antes, buscava. e isso te ajudou também. Isso me ajudou muito, né? Porque eu já tinha um norte. Então, Eu sabia o que eu estava buscando. Então você foi atrás de uma resposta. fui atrás de uma resposta, né? Então, E isso já facilita. Já Porque tem gente que não sabe o que tá fazendo. Né? tipo, vou lá. Cara, o que você tá fazendo? Eu não sei, minha mulher que fez Minha mulher que inscrição. mandou. Minha mulher que fez inscrição. E tô aqui, né? Esse cara tá muito mais perdido do que eu tava, né? Bem mais, porque o cara já Ele não tá nem buscando nada. Isso. Mas ele vai achar. Isso, é fato. também concordo. Ele vai achar. Também concordo. No caminho, ele vai desfrutar. Ele vai desfrutar. Ele, sem dúvidas, no caminho ele vai desfrutar. Ele vai desfrutar, ele vai encontrar. E se você pudesse me falar, quem que é o Halbert? Quem que seria esse Halbert? Esse de hoje, Um dia antes. o de antes, cara, eu acredito que era um Halbert fraco. Que se sentia fraco. Né? Porque na nossa essência nós somos fortes. Deus nos fez para reinar as coisas que Ele nos deu. Mas um Halbert que se sentia fraco, se sentia impotente, que não se sentia merecedor, né? Eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho filhos lindos, tenho um trabalho assim que é admirado por muitos outros dentistas. E às vezes eu não me sentia merecedor disso, sabe? E eu creio que esse Halbert não avançaria para lugar nenhum. E era o sentimento que eu tinha de nadar e não sair do lugar. Entendeu? Então a gente volta determinado. Diferente. Eu falei pra minha esposa que eu não sei nem explicar. Não sei explicar. Eu só sei que ela tem um marido novo e as coisas vão acontecer diferentes. E hoje, se você pudesse explicar quem que é o Halbert agora? Ai, o Halbert agora tá destemido. O homem tá bravo. Au. Entendeu? Então, assim, é um cara que tem coragem, um cara que tem... eu acho que é o mais importante, convicção do que Deus é pra mim. De que Deus realmente me ama, que Ele cuida de mim. E isso faz muita diferença, né? Você ter essa consciência do nosso Pai que tá ali, ó. A essência. Vai, meu filho, pode ir, que é eu que tô te dando o caminho. Então, essa identidade em Jesus faz diferença.
E você volta de lá com essa identidade definida. Obviamente, a gente, ao longo da nossa vida, a gente passou por diversas histórias de superação, diversas histórias que marcaram a nossa trajetória. Você tem alguma história assim que te impactou antes, legendárias, e alguma história que você ouviu de alguém do grupo, fora legendárias, alguma história assim, que você falou, cara, isso aconteceu na vida dele, ou aconteceu na minha vida, que impactou muito. De superação, Ou então de vivência, assim, de algo que viveu o extraordinário, entendeu? Você viu que Deus estava naquele negócio. Aos olhos do homem não seria possível somente o homem. olha, inclusive esse é o meu... Eu acho que é o sonho de todo seguidor de Jesus, né? É viver essa história. Pra você poder contar e falar assim, e a pessoa olhar e falar, não é, Realmente. é só Jesus mesmo, né? Mas eu acredito, Júnior, que a história do meu casamento é essa história. João. Porque assim, nós viemos de alguns traumas, né, do passado, tanto dentro das nossas vidas quanto na nossa descendência. Então, eu creio que assim, se não fosse o que Jesus fez no nosso casamento e nas nossas vidas, na individualidade, eu não seria nada do que eu sou hoje, não teria nada do que eu tenho. E eu não tenho muita coisa para te falar assim, eu sou extremamente rico de várias coisas. Eu sou rico daquilo que o Senhor pode me dar de mais importante, né? Que é a minha casa. Então eu vivo hoje como um milagre. Para mim eu sou um milagre, para minha vida, minha esposa é um milagre. E a gente fazer tudo que faz é um milagre. Tanto é que a gente encontra amigos antigos. Esse é algo assim. Pai, ué, mano, que mudança é? E como é que você fez? Entendeu? Então, assim, como é que você tá nessa posição hoje? Como é que você tem esse casamento? Como é que você tem essa profissão? Como que você chegou até aqui, né? Muita gente me olhava e não dava nada, entendeu? Então, pra você ver, às vezes eu tenho muito e aquele Halbert lá, eu percebi e não valorizava. Eu acho que a gente é inserido em uma sociedade que muitos apostam no fracasso. É. E poucos apostam no favor e no ganho daquilo. E parece que as pessoas, quando você fala alguma coisa, elas já Eles apostam, acho que pela derrota do cara, né? te desanimam. Tipo assim, não, aposto que aquele cara não vai dar conta de chegar na linha de chegada. Você fala assim, vou abrir uma empresa, é tal coisa. Aí ele aposta que vai dar errado. Ele já fala assim, rapaz, ele já e fala pra você ainda, fala, rapaz, esse trem não vai dar certo não. Rapaz, mas tem demais no mercado. Gente, rapaz do céu. Ou então, se não tem ninguém, você tem muita gente que fala, tem demais no mercado. E se não tem, ele fala assim, rapaz, pra que você vai mexer com isso? Ninguém mexe. Pra que você vai mexer? Eles já estão, antes de você começar, já estão esperando seu A fracasso. dificuldade. Igual eu vejo pessoas que não se casam, falando assim, mas depois, na hora que eu tiver que separar, eu cansei. O pensamento já foi errado. O que é isso? Já foi errado. Você já tá casando, pensando nisso, você fala, já tá errado, é melhor não casar mesmo. Esse cara, ele não quer responsabilidade. É verdade. Entendeu? Ele não tá apto a assumir a responsabilidade. É isso. Mas, e você ouviu alguma história lá de alguém que você trouxe um impacto, assim, anterior, ou lá foi muito corrido, assim, nessa jornada? Lá, nós tivemos no meu grupo ali muitas histórias de superação que aconteceram durante a subida, né? Uau. De cura física. Uau. Cura física. Conta aí pra mim uma história que você acha que O joelho ali, ó. Joelho, né? O cara subindo, dor, ele levou 2 joelheiras muito fortes, porque ele sentia muita dor no joelho. já tinha problema. Já foi com problema. E a joelheira não saiu da mochila. Então, depois, hora nenhuma. Eu vou te contar, eu tenho ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo rompido. Tentei dar essa desculpa pra não ir. Exato. Vai doer. E aí o meu amigo falou, não, pode ir. Encorajou, pode ir. Mas, certeza? Ele falou, certeza. Pode ir que é benção. Joana, eu não senti nada no meu joelho. Nada. Subi a montanha, benção. Desci, nem lembrei do joelho. Entendeu? Então, assim, a gente viu muitos milagres ali. A gente viu um casamento que estava terminando
a esposa já tava lá na recepção esperando o cara, Uau. sabe, com o filho no colo. Então, assim, coisas que estavam para terminar, receberam um fôlego novo. Foi o último O suspiro. último suspiro. É claro que é igual a gente tá falando. A montanha é agora, né? Vai depender de como ele vai agir agora. Mas ele recebeu um fôlego ali de vida e iniciou. E muitas pessoas não sabem o que que é, mas falam, ah, você vai só... Que história que é essa? Só vai os homens. Mas por que que só vai os homens? Porque a gente acredita que o lar, na totalidade, quando você recupera o homem, você consegue restaurar uma maior probabilidade dos lares. Isso. Tem estudos sobre isso, a gente é embasado em dados, que os dados, mais de 80% são restaurados pelos homens. Então são estudos científicos, realmente, que foram feitos e falaram assim, mas quando existe uma restauração do homem, há uma probabilidade até de 80% de restauração do lar. O homem é o líder da casa, né? Ele é o... Mas nem por isso também as mulheres não se movimentam, né? Sim, não. Porque assim, as mulheres são super engajadas, a gente tem um grupo chamado Ladies, As mulheres têm que se movimentar juntos, seguir o fluxo, né? e assim, anima tanto, que meus filhos, eles já pediram de aniversário para ir pro Legendários. Aí, A gente tem um legado, né? Que esse legado sobe pai legendário com os filhos que ainda não têm idades para pra subir, subir no legendário. para subir no teste físico novo. E porém, meus filhos já pediram de aniversário. Aí, tem bacana. Ah, pai, eu quero de aniversário, então ir pro legendário. Então eles criam essa expectativa, né? Então eu vejo muito legal isso, é um detalhe. Um pai que foi. O pai que tá fazendo essa Isso. influência Então- dentro da casa. Então vai gerando isso. O pai foi, ele movimenta, o marido foi, ele movimenta a esposa, o pai foi, ele movimenta o filho. Isso. Então o impacto do homem dentro de uma casa é muito forte. E a gente acredita muito nisso. Eu tenho vários amigos que já foram após eu ir. A gente sempre está se movimentando, tentando encaixar, arrumar uma vaga aqui, buscar uma vaga ali, tentar conectar pessoas, às vezes, próximos à localidade deles também, que a gente conhece pessoas, às vezes, de diversos lugares. Sim. A gente tem, cara, aí tem uma pista aí em Cuiabá, tem uma pista aí no Maranhão. Aí. Não, e eu achei interessante que a gente tem todas essas pistas, né? Mas no meu grupo tinha o italiano, que mora em São Paulo. Tinha um cara de Maceió. Olha, Então, assim... é porque o cara já fica buscando vaga, né? Entendeu? O cara já fica buscando Onde tem vaga, o pessoal tá indo. Uau. Então, igual eu mesmo, né? Eu tenho aqui mais próximo em Anápolis e eu fui lá em Brasília. E a gente fica feliz, por quê? Porque no Rio a gente já tem, na atualidade, a gente já tem 5 legendários, porém com prospecção maior, porque já tem pessoas de Moinhos que já são inscritos para subirem a montanha. Sim, já estão prontos nos para próximos subir. meses. Tá esperando a data. A gente está esperando a data para eles subirem. Então, assim, a gente já vem com transformação. E eu acho que já está na hora da gente dar o pontapé de quê? Da gente se unir. Os legendários, a gente pagar os preços. A gente tá... A vida pelos nossos amigos, Isso aí. né? Como diz o nosso lema. Isso aí. E quando fala da vida pelos nossos amigos, o que você está disposto? Engraçado, né? Ontem a gente tem um grupo lá de homens na igreja também. E toda terça é a nossa reunião. E lá, ontem a gente estudando o que é o homem de verdade, né? A gente tem um homem que ele é fabricado pelo meio, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Tudo aquilo que ele viveu fabrica esse homem dentro dele. Só que existe um homem de verdade. E quem que é o homem de verdade? É o nosso legendário número 1. Realmente, ele é o nosso modelo. Né? E o que o homem de verdade tinha na sua essência? Servir o próximo. E eu acho que entra nisso aí que você falou. O que é dar a vida pelos nossos amigos? É servir os nossos amigos. Servir em oração, servir em disposição para ajudar. Disposição física, às vezes. Né? O cara vai fazer uma mudança, ajuda. Disposição emocional, ele está disposto a ouvir, ajudar com os problemas uns dos outros. Então, eu acho que isso é dar a vida pelos nossos amigos. Né? Quando o cara tá caindo no poço ali, ele levanta a mão, alguém tem que pegar. E Deus usa uns aos outros para que a gente possa... O que eu acho bacana dos legendários é que você pode estar em qualquer lugar. Se você usar seu boné, ou... Agora não precisa nem usar boné. Exemplo assim, esses dias eu viajei com a jaqueta. Já Aí- conheceu. Os caras, ei, você é legendário? Sou o número tal. Já cria ali uma sou conexão, de São né? Paulo, no aeroporto isso. Então sim, o cara conversa com você como se a gente tivesse conhecido
Como se a gente tivesse passado as 72 horas junto numa montanha. Não, e eu já tô me sentindo assim. O esposo de uma amiga da minha esposa foi lá em Balneário Camboriú. Eu nem conheço o cara, já entrei no Instagram dele, mandei mensagem. E aí, brother? Fala, irmão legendário, arruja, mandei pra ele. Já vira brother, entendeu? Então, assim, cria essa rede, né? E os homens se movimentando, isso é bacana. São as nossas demais. manadas. É, manada. E aí eu acho legal isso. Daqui um dia eu acho que a gente já vai ter uma comitiva de desfile aqui, né? Então vamos desfilar na pecuária legendário já. Boa, hein? Já vamos os cavalos, tudo com manta laranja. Farda. E vamos que Kit boot tudo laranja, já estamos pensando nisso aí, hein? bom, hein? Isso é bom. Então acho que é isso, mas eu acho que Moinhos vai viver um novo nível agora. É isso. Vão ter homens que estarão dispostos a dar a vida pelos amigos, entende? Então acho que vai ser legal, acho que esse é o propósito, essa é a intenção. E assim, pensa o impacto que isso pode ter na cidade, né? Totalmente. Que a gente está aqui falando dos homens que movimentam suas casas, totalmente, né? Todos esses homens se movimentando ao mesmo tempo, fazendo a diferença. Cara, Né? e é tão impactante na vida do empresário que eu já conheço vários legendários que colocam como parâmetro de contratação. Se um cara é empresário e fala assim, beleza, você é legendário, principalmente nos grandes centros que Já tem vários grandes números de legendários. Então ele prioriza até dar o emprego para um legendário. E aqueles que já estão na empresa, consolidados e tudo mais, que não são, é um critério para promoção. O italiano que foi, o chefe dele Que foi critério? pediu para ele ir. Foi um critério, exemplo. Entendeu? Na empresa só é promovido. Eu acho que se você for pro Legendários, a gente consegue melhorar essa situação aqui. Por quê? Porque ele vai ser um homem melhor. É porque ele já está isso, ele já está pensando na transformação. Ele Né? já, e não é só pensando, ele já sabe que essa transformação vai acontecer. Porque ali na montanha lá acontece. Tem um ponto que eu vejo em várias pessoas hoje, sabe, Raul? Tipo, eu vejo que faz toda a diferença. Que é a gente não ter a quem a gente prestar contas. Aquela pessoa que não tem a quem prestar contas, geralmente é uma pessoa perigosa. Sim. Difícil. Por quê? Porque se ele errar, ele vai prestar contas a quem? Então ele fica mais aventureiro, digamos assim. Pra falar uma palavra leve. Né? Ele tá mais apto a errar. Porque Ele se erra- errar, beleza. Sim. Ele tem que prestar conta pra ninguém. Não tem uma esposa, não tem um chefe, não tem um líder. E Legendários não é isso. Não é isso. Ele tem que prestar contas. Ele tem pessoas a prestar conta. Eu tenho que prestar conta para você que usa farda. Outro tem que prestar conta para outro. Você tem que prestar conta ao seu pastor. É isso. Tanto é que para servir no Legendários, você precisa de uma recomendação. E primeiramente vai ser a recomendação do seu líder espiritual. Seja o padre da paróquia, seja o pastor, o seu líder espiritual, quem te acompanha espiritualmente. Ele precisa autorizar, te validar para você subir e servir juntamente a uma pista. Você precisa da validação da esposa. Então a esposa precisa falar, esse legendário, ele está apto, ele realmente é um legendário aqui dentro de casa. Ele exerce, né? Ele é um legendário aqui dentro de casa. Ele honra essa farda que ele veste. Isso, então e já muda tudo isso aí. Você começa já a prestar conta simplesmente com as pessoas que estão ao seu redor, né? E essa prestação de conta te faz pensar antes de você tomar uma decisão. Se errar, né? Porque quando você erra, você tem... Além de você prestar conta, essa decisão impacta na vida das outras pessoas, né? Então você cria um senso crítico de fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo na sua casa, com a sua esposa, honrando a vida dela. Fazer o que é certo no seu trabalho, sem burlar regras, sem burlar o sistema, digamos assim, em benefício próprio. Ou seja, o que é o resultado disso? É um homem melhor, em qualquer sentido, na sociedade. Então, se a gente tem uma manada de homens melhores, a gente tem uma cidade melhor, tem um estado melhor e um país melhor, consequentemente. Correto. Então, Eu vejo que o legendário, ele está acima, é uma posição de governo. uma posição de governo. Que ele está acima de um mandato. Ele já é decidido fazer independente da cadeira que ele ocupa. Então tem homens que são desde daquele iniciante, estudante,
Sim. Você exerceu a profissão, até aqueles que já são empresários, Já tem até posições que tem de uma cadeira de calibre, digamos assim. já tem, já Já exerce uma liderança. Isso, já tem uma voz mais ativa dentro da sociedade. Isso, então eu acredito muito nisso. Fico muito feliz que a gente já está iniciando os nossos trabalhos, já vamos iniciar as nossas orações pela nossa cidade, pelo nosso mês. Então, assim, eu acho que se fosse para resumir legendários, são homens que estão dispostos a pagar o preço. A pagar o preço, a fazer o que é necessário. Isso. O Ricardo fala muito isso também, que meninos fazem o que querem, homens fazem o que precisam ser feitos. Faz o que precisa ser feito. E eu voltei de lá com esse sentimento. Entendeu? O que precisar ser feito, nós vamos fazer. Para que as coisas se desenvolvam e dê certo. Então, não só à toa, eu acho que todo legendário já volta estimulando outras pessoas a irem. Ele já desce de lá com nomes na cabeça, Total. né? Então, isso é muito bacana. E a gente vê quando fortalece isso, você tá numa condição que tá trazendo transformação para sua vida e você lembrar de algum amigo, isso eu acho que é prazeroso, né? Sim. O cara saber, cara, o cara tá me pensando em um período bom. O cara tá me imaginando. Assim, ó, o cara viveu a melhor transformação da vida dele e ele lembrou de mim. Lembrou de mim. Então, Acho que um cara, quando ele recebeu um convite legendário, ele deve se sentir honrado. Deve se sentir honrado, que é algo. não, e eu, quando eu voltei da montanha, eu liguei pro meu amigo que me chamou. Porque o sentimento que eu tive foi desse. Eu me senti honrado dele ter se lembrado de mim. Ó, o cara passou uma transformação na vida dele, dentro do casamento, de todos os aspectos. Ele já saiu de lá lembrando de mim, então eu sou um cara importante para ele. Porque ele quer essa transformação grande, né? E ele sempre tem esse amigo que a gente já desce, pensando na vida dele, e já quer que eles subam também. Então, a manada tende a só crescer. Só crescer. Mas é uma satisfação, Robert, eu acredito. E aqui a gente tem, vamos encerrar a conversa para a gente ter o quê? Um tempo de qualidade com as nossas famílias. Então a gente vai ter um tempo de mesa, como ali comer, no churrasco, aproveitar. Dessa vez é churrasco, né? A próxima vez é pizza. Então vamos embora, vamos ter encontro é o que não falta para os legendários. É isso aí, e a gente tá num só propósito. Acho que a vida é tão corrida nossa que a gente deve escolher bem as mesas que a gente quer estar sentado. Com certeza. Tem mesas que a gente não deve estar sentado. Com certeza. Eu tenho essa convicção. Tem uma hora que eu paro e falo assim, cara, nessa mesa eu vi ontem uma frase. O conselheiro dos... Não. O conselho dos... Esqueci a frase. Bora lembrar. Tá tranquilo. Depois pica e cola aqui. O conselho dos... Então, é quem fala? Não, é porque falava assim, ó. Que o conselho... O conselho... a frase é assim, ó. Os conselhos determinam o destino dos reis. Boa. Os conselhos que ele recebe determinam o destino dele. Então, os conselhos que você vai receber podem determinar seu destino. Total. Então, se você escolhe a mesa errada para você sentar, você vai receber conselhos errados. Isso faz tão sentido, Robert, para mim. Que se você vê na nossa bio, na nossa descrição no YouTube, todo podcast é assim. Fature na escassez com os nossos conselhos. Eu vi lá. Então a gente valoriza tantos conselhos que Provérbios fala isso, velho. É na multidão de conselheiros que é a sabedoria. Então assim, o que a gente busca? Conselhos. Quando uma pessoa ouve essa conversa, a gente quer que ela faça o quê? Não é entretenimento, é que ela tire conselhos dessa conversa. É que de certa forma, um dos conselhos mais que definem minha vida não foram conselhos diretamente a mim. Foram conselhos que eu ouvi uma pessoa conversando com outras pessoas e trouxe aquele conselho para mim. Recebeu aquele conselho. Então, sim, eu aprendi isso com o pastor Paulo. Paulo Sérgio, ele falou assim, Pantaleão, palavras estão na atmosfera. Então, quando alguém libera uma palavra, você pode ir lá e acessar. A palavra foi lançada, né? Você pode acessar. Então, ela está ali na atmosfera. Se você está naquela atmosfera, na hora que aquela palavra foi lançada, você está apto a acessar aquela palavra. Então, eu sempre estou observando.
sempre estou sendo intencional com essas palavras. Da mesma forma, a gente tenta. A gente tenta jogar essa conversa numa rede para que possa pensar e outras pessoas acessarem. Isso. Porque, gente, quando você vive algo tão extraordinário assim, né? Nós, como legendários, nós não queremos guardar isso para nós. Nós queremos que todos os homens possam acessar esse lugar também. Então a gente lança isso aqui, né? Essa conversa, todo esse encontro, para que esses homens também possam acessar aquilo que a gente acessou, né? Diretamente. Né? Não só através das nossas vidas, mas eles têm um lugar ali que é deles. Né? Tem algo que eles vão acessar que é só deles. A gente tem um lema no Legendários que diz que a gente até pegou emprestado, né? Que a gente utiliza ele como título das nossas edições, que é histórias de serem contadas. Então quero te parabenizar, quero te honrar, Augusto, porque a sua história é a história digna de ser contada. E eu acredito que você é um homem, você é um legendário que está apto a escrever histórias dignas de serem contadas a partir de agora. Amém. Esse livro não é somente um capítulo. Então ele é pré-formatado de vários capítulos. E você é um cara apto a escrever esse livro. Você é um homem de caráter, que honra a sua família, amém, que valida. Então, quero dizer que foi uma honra poder subir a montanha e servir você. Você está lançando essa palavra aqui na nossa atmosfera e eu vou receber ela com muito carinho, porque esquema, né? Esquema no nosso coração. Mas eu tô apto a te servir, cara. Conta comigo. Conte comigo também, que aqui nós damos já a vida para os nossos irmãos. O top aí não acabou. Nada mudou. Só começou, nada mudou. Então é isso, então. Obrigadão por tudo. E te agradeço, viu, mais uma vez a confiança de ter sentado. Eu te agradeço. Conte sempre comigo. Estou aqui para o que você precisar. Aú! Aú!